Boa noite a todos e todas. Na noite de hoje, nós estaremos abordando a hipótese de São Francisco de Assis como a continuidade das encarnações do Espírito que habitou em Elias, que habitou em João Batista. Isto é uma hipótese, não se trata naturalmente de um estudo conclusivo, não seria de forma nenhuma da nossa possibilidade, do nosso escopo, embora atualmente no nosso movimento muitos arrisquem opiniões sobre fieiras de encarnações de espíritos, mas trabalharemos segundo alguns indícios que estão em livros, que estão nos próprios evangelhos, enfim, que nos dão algum grau de segurança para arriscarmos as hipóteses que aqui vão ser levantadas. Portanto, é realmente a guisa de estudo, não se trata de absolutamente nada de conclusivo e esperamos que, dentro deste ponto de vista, sejamos compreendidos. Vamos, então, começar com o material que está disponível, que foi de uma palestra que realizei o ano passado em Mucugê, justamente na época de São João, já que Mucugê é uma cidade que tem digamos, por padrinho, né, por patrono, a São João Batista e a sua mãe, a Santa Isabel. Então, propus aos companheiros, naquela ocasião, que a gente pudesse discutir algumas questões relacionadas a esse espírito extraordinário de João Batista. Extraordinário por quê? Porque para Jesus, ele é, e aí temos que tomar isto como uma verdade absoluta, por acreditarmos em Cristo como representante do que a gente pode chamar de uma verdade absoluta, por se tratar do maior de todos os espíritos encarnados ou encarnáveis, por ele ser o maior daqueles que são filhos de mulher. Lembrando que Jesus sempre faz, e isto aí seguindo a linguagem iniciática da sua época e dos costumes hebraicos, a distinção de filho de homem, filho de mulher, filho de Deus. Filho do homem é o filho da humanidade, comumente assim que se traduz, ou um filho que é filho de Deus, mas que representa uma consciência de humanidade. Portanto, ele é supra-humano, não é super-humano, supra-humano, é transhumano, que já representa uma consciência que está acima do humano, envolvendo toda a humanidade. Isto é um filho do homem. O filho de mulher são os filhos daqueles que precisam de ventre para reencarnar, portanto, neste planeta ainda estão submetidos às leis de causa e efeito deste planeta ou referente ao que se passa neste planeta. E João Batista é o maior dentre todos. Podemos, portanto, depreender que Jesus traça uma hierarquia bastante interessante, né? Que nos dá uma dica, que nos dá uma orientação sobre a grandeza do espírito de João Batista. E filho de Deus pode ser entendido como filho da divindade ou um filho divino. Nesse ponto de vista, Jesus é também um filho de Deus, é um filho divino, no sentido de que ele já alcançou, pela sua evolução, algum grau de divindade, mas não sendo Deus em absoluto, não se confundindo com Deus. Por outro lado, podemos imaginar que todos somos, sim, filhos de Deus e somos portadores de uma divindade ainda não realizada, como proposto pelo próprio Jesus, ao dizer que todos nós somos deuses, ou temos uma divindade dentro de nós,
e que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Claro que um caminho aí sendo traçado ao longo do tempo, ao longo de uma linha de tempo espiritual que para nós ainda está muito longa e muito atrás da do próprio Jesus Cristo. Então, embora o título seja João Batista sob a ótica espírita, aqui vamos tratar de João Batista como sendo um personagem peão que vai ficar entre Elias e São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, para a gente discutir este tema das reencarnações, já que o nosso tema geral durante este período está sendo as questões em torno da reencarnação. Deixa eu tentar passar aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente toma conhecimento é João como o primo de Jesus, não é? Isso está em Lucas 1, versículos 5 a 24. E a gente tem em João, na sua forma hebraica próxima, né? Não é a original, mas próximo ao que poderíamos pensar do original hebraico, Yohanan, ou o favorável a Deus, aquele que também favorece a Deus. Temos Elisheba, ou Elishaba, ou Isabel, a prima de Maria, que era estéril. Temos também Zacaria, ou Jacariá, não é? Que tinha uma idade avançada, era o marido de Isabel. Mas ela também, Isabel, tinha uma idade avançada. E o anjo anunciador diz no versículo 17 do capítulo de Lucas que caminhará à frente deles. Olhem só o que está dizendo o anjo anunciador sobre João. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. É por isto que mais tarde nós vamos ver uma conjugação perfeita da tarefa de João com esta que o anjo anunciador diz na promessa da gravidez de Isabel, já idosa e estéril, e Zacarias também com idade avançada. Ou seja, que este seria aquele que limparia a eira da estrada, que prepararia o caminho para o que haveria de vir e que não era nem mesmo digno de atar os nós das suas sandálias. É assim que João vai se caracterizar ao dizer que está anunciando a chamada metempsicose para, desculpe, perdão, a metanoia para a vinda daquele que era o real prometido. Ele não era o prometido, esclarecia, ele era o que anunciava a metanoia, ou a preparação para o reino, ou a mudança de mentalidade para aquele que haveria de vir. Portanto, Elias realmente faz, na condição de encarnado como João, preparar um povo para estar disposto para o Senhor. Então, a vinda de João, ela é uma vinda que tem todo um clima muito parecido à vinda de Jesus, com o anjo Gabriel na presença de Maria, dizendo que ali estaria a mãe do Senhor e que este seria Immanuel, ou seja, a presença de Deus. Se João é o que é favorável ou que favorece a presença de Deus, Immanuel, ou o que viria a se chamar Jesus, o Espírito, era, portanto, aquele que seria a presença de Deus. Em que sentido? De Deus, a fonte criadora de todas as coisas? Não, mas a presença de um representante mais puro de Deus que podemos ter na humanidade. Então, continuando sobre essa condição de João, o primo de Jesus, Lucas diz que Maria vai apressada
apressadamente visitar a Isabel em uma cidade de Judá. Na época em que Maria engravida de Jesus, porque ela já estava grávida de Jesus, Maria não teria mais do que 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Mesmo em se considerando que naquela época, a época de Jesus, a época de Maria, quando uma criança ela assumia as conformidades de um adulto, a partir dos 5, 6, 7 anos de idade, ela já era considerada basicamente uma pessoa preparada para viver vida de adulto, quando não vivia a vida de adulto. Ainda assim, temos que considerar alguns dos costumes judaicos que colocava a mulher numa condição bastante reservada para a vida marital, para a vida de esponsalício. As mulheres, elas, embora tivessem entre os judeus algum grau de movimentação e algum grau de liberdade, elas eram preparadas para serem dos seus senhores maridos. Elas estavam preparadas para a reprodução. Elas eram basicamente reprodutoras e donas de casa, principalmente, claro, aquelas mais pobres, como era o caso de Maria. Mas é interessante que, quer dizer, estamos aqui falando segundo o que se conhece até o momento da história, né? Então, Maria era de uma família pobre, de uma família modesta, de Nazaré. Então, ela vai visitar apressadamente. E por que apressada? Porque o anjo Gabriel vai falar da gravidez da prima, que era velha. E Zacarias também. Vamos aqui tentar entender que velho no tempo de Jesus era uma pessoa em torno de seus 40, 45 anos de idade. Não é velho, velho de 80 anos de idade, tá? Naquela época, uma pessoa vivia, em média, 30 anos a 32. Era a expectativa de vida na época de Jesus. Jesus, portanto, ao ser crucificado, morreu numa idade prevista para o seu tempo, não é? Embora ele tenha tido uma morte cruel, ele tenha tido uma morte provocada, mas ele morreu dentro da faixa de idade em que se considerava um homem maduro o suficiente, e um pouco mais, com 10, 12, 15 anos a mais, já era considerado um homem velho. Então não vamos entender aqui Isabel e Zacarias como pessoas necessariamente muito velhinhas, não é? Como temos hoje a noção entre nós de pessoas quando são velhas, não é? Mas sim como pessoas muito maduras que para aquela época eram consideradas velhas. Então, o anjo Gabriel informa da gravidez de Isabel e Maria vai apressada para visitar essa prima. E o mais interessante é que quando Maria chega, ela é saudada pelo Espírito Santo que toma a prima, que toma Isabel. Isso está no versículo 41. Olha aqui o que nós estávamos discutindo aqui na semana passada, na última palestra, no último estudo, quando a palavra Espírito Santo é utilizada entre os hebreus. Não tem a noção de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como a gente se acostumou a ver, porque essa aquisição de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um empréstimo de muitas das tríades idólatras e bárbaras que depois foram incorporadas ao cristianismo e juntadas e feitas uma junção com o próprio judaísmo cristão, ou judaísmo que se juntou ao cristianismo. O Espírito Santo aqui é um Santo Espírito, é um espírito que a gente pode chamar de espírito elevado, de um espírito purificado, não é? Então, haviam espíritos que são santificados, que são puros, mostrando que João realmente era um espírito de uma pessoa santa, de uma personalidade santificada, de uma personalidade já evoluída, que fala pela boca de Isabel. Então, a gente vai pensar aí que esse João tinha um tal domínio sobre o processo encarnatório, tinha um tal grau de evolução, que fala pela própria mãe. E aí, Isabel
ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou repleta desse Espírito Santo, né? Então, o espírito da criança vai se sobrepor ao espírito da própria mãe, a alma da mãe, né? A criança não é comum, ela é uma criança, digamos, que tem um grau de evolução, que tem um grau, uma qualidade evolutiva capaz de dominar os processos encarnatórios. Portanto, João, que depois Jesus vai retificar, não é um espírito comum, é um espírito bastante elevado. Bem, vamos continuar então aqui a ver agora o Batista como o precursor de Cristo. Saímos de João, a encarnação, no momento da sua infância, dos seus primeiros dias, e agora já estamos na condição daquele que faz a antecedência da vinda de Cristo, que está descrita em Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 4. E aí João Batista se apresenta no deserto da Judeia, né? Ou seja, ele está mais ou menos dentro do âmbito em que ele houvera nascido, lembrando que Maria vai a uma cidade da Judeia. E aí João está na Judeia. Portanto, está na região que é atinente a Jerusalém. Está naquela região que é a parte mais importante, politicamente mais ativa da Palestina da época de Jesus. Ele aí proclama, chamando a atenção das pessoas sobre o reino dos céus, que o reino dos céus está próximo. O que é esse reino dos céus? Claro que não é uma circunscrição, não se trata necessariamente de um lugar, ou como nós espíritas podemos interpretar, como uma colônia espiritual. O reino dos céus é um estado de consciência que precisa de uma conversão. É uma condição de pensar a vida, de entender a vida nossa e dos nossos semelhantes, da sociedade, que Jesus depois vai nos debulhar, vai nos colocar para e passo do que se trata. Mas João diz, é preciso se converter, por quê? Porque a posição e a lógica do povo daquela época era absolutamente diferenciada do que seria o que Jesus viria a anunciar. Então era preciso se converter, sair de uma posição psíquica, moral, de uma lógica basicamente animalizada para uma outra condição humanizada, que é a declaração do reino. E aí, o profeta Isaías já tinha dito, né, de que aquela voz que antecederia o Cristo clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Ou seja, João vem fazer uma abertura de caminho, uma pregação prévia da necessidade do arrependimento, da necessidade da conversão, tendo em vista que, sem o arrependimento e sem a conversão, dificilmente se entenderia a linguagem do reino dos céus. E aí tem a característica de como era João, não é? Dos gostos deste verdadeiro profeta do deserto, ou deste sujeito que era um eremita, né? Ele se vestia com pele de camelo, né? A veste de João era feita de pelos de camelo ou de pele de camelo, e usava um cinto de couro à cintura. Isso aqui é muito interessante a gente pensar, porque mais tarde a gente vai ver que uma das características do hábito franciscano é justamente o cinto de couro à cintura. E isto não é um detalhe bobo, isto é muito importante, porque se tratava de um ato iniciático, mostrando o domínio que existia entre a parte superior do corpo, representado pela cintura acima, sobre a parte, entre aspas, inferior da condição humana, representado pelo que estava na cintura abaixo, ou as forças genésicas. Ou seja, esse cingir a cintura era um signo, era um sinal, era um símbolo de todo aquele que já tinha ou estava fazendo
um caminho no qual havia uma predominância dos elementos superiores da consciência sobre aqueles da sua natureza humana. E ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Então, a gente tem aqui a figura de João, uma figura bastante severa, de uma figura bastante austera, de uma figura muito preocupada em demonstrar renúncias bastante graves, bastante ostensivas. Ele não era de fazer muitas pregações no sentido do que Jesus veio a fazer. João era um emissor de verdades. Ele era um emissor de sentenças de verdades, de busca do arrependimento na consciência das pessoas. Ele convocava as pessoas a pensarem nos seus males, a pensarem nos seus, entre aspas, erros de alvo ou pecados. A preocupação dele era levar as pessoas a se perceberem em um determinado ponto da sua vida, em termos das inclinações, das paixões humanas, se arrependerem para se prepararem para o reino. Então, não era um pregador de verdades, não foi um pregador de evangelho, não foi um pregador de boa nova, mas foi um pregador do arrependimento e um pregador da verdade. Então, João é muito austero. Esse caráter de João Batista é extremamente importante para que a gente entenda a possibilidade dele ser o próprio Francisco de Assis, porque não é à toa também que Francisco e seus seguidores, que vão vestir trajos, ou andrajos, melhor dizendo, né? Andrajos, os franciscanos iniciais não tinham hábito. O hábito foi instaurado depois, né, que a instituição se organizou. Mas, inicialmente, São Francisco e seus seguidores iniciais se vestiam de andrajos. Eram restos de vestes. Eram vestes de mendigos. Eles eram mendicantes, eram irmãos mendicantes, que eram pobres pedindo pelos pobres. Francisco vai ser um pobre que quer a afeição de Jesus, fazer pedido para os pobres. Inicialmente os pobres despojados, sim, mas depois os pobres que são todos aqueles despojados de tudo pela sociedade. E na época dele representados principalmente pelos leprosos. E por toda a gente de má vida, pela gente do campo, pela gente que vivia uma vida animalizada, não é? Então ele se faz mendigo. Mas o mais interessante é que ele coloca o cordão na cintura para caracterizar justamente esta quebra entre os impulsos que advêm da condição humana, ou seja, daquilo que é da ordem do que a gente chama de o boi, não é? Dos instintos da área sexual, que está do umbigo para baixo, e a prevalência da parte superior, entre aspas, do corpo, representado pelo predomínio da mente, predomínio da razão, predomínio do amor do coração sobre os impulsos. Então, o precursor anunciador do reino é um adjunto daquele que vem. É alguém que está junto ao que vem. É alguém que tem uma tarefa de juntar-se ao que vem. E aí ele é confundido com o próprio Messias, não é? É confundido com o próprio que há de vir. Está em Lucas 3, 15 e 16. Como o povo estivesse já esperando esse Messias, todo mundo se perguntava se João, pela sua elevação espiritual, pela sua convocação ao arrependimento, pela sua pronúncia em favor da verdade, custasse o que custasse, e com a promessa de um reino que viria, que não era ele que o pregava, porque ele não sabia sobre este reino, mas as pessoas, ao olharem para ele, para a sua envergadura moral, perguntavam se ele era ou não o próprio Cristo. E aí ele respondia: eu batizo, e aí por isso que ele é o batizador, mas virá aquele que é
mais do que eu, e não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Olha só que espírito humilde João tem, né? Ele se coloca justamente na condição de servo. Não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito. E a palavra de Jesus, a sua boa nova, vai tentar despertar em todo ser humano a condição de santidade espiritual, no sentido de transformação espiritual para a prática do perdão, para a prática do auxílio, para a prática da compreensão, para a prática do amor fraterno. Daí o Espírito Santo, né? Com essa santidade espiritual que é necessária para o reino. Então, João tem um ascenso moral, né? Tem uma natureza que faz com que ele seja confundido com o próprio Jesus. Não é? E a gente vê que o parentesco corporal, o parentesco sanguíneo, no caso aí, faz junção maravilhosa com a própria parentela espiritual, mostrando como Jesus ele planeja a sua encarnação, como ele organiza essa sua vinda, como tudo parece muito bem planejado e pensado, não é? Antecede o maior dentre aqueles que ainda precisam ou padecem da reencarnação, mas ele não. Jesus está livre das encarnações e vem por missão de amor para nos ajudar. Então, Jesus vai, por sua vez, dar a posição hierárquica de João. Então, se João diz quem é Jesus, Jesus também se encarrega de dizer quem é João, e isso está em Lucas 7, 26, 28. Essa fonte aqui já foi citada em outras palestras, Marconi, Simval já disseram, mas vamos repetir, sempre vale a pena, para que todos que nos assistem nesses estudos já possam ter uma referência quando perguntarem algum desafeto do espiritismo ou da reencarnação. Mas onde é que tem reencarnação? Na Bíblia, no Evangelho. Lucas 7, 26, 28. Quer foste ver, então, de Jesus, um profeta? Jesus diz, eu vos digo que é mais que um profeta. Olha só que coisa linda. Jesus diz de João, ele não é apenas um profeta, ou seja, ele não é apenas uma pessoa tomada pela palavra do Espírito ou da espiritualidade. Ele não enuncia apenas espiritualidade, ele é mais que isso. Então, Jesus tenta dizer, repetindo o que o anjo disse a Isabel, né? De quem se trata o Espírito de João? É um mensageiro que vai à frente, ou seja, é um anjo, já que angelos é mensageiro. É o mensageiro que vai à frente para preparar o teu caminho diante de ti. Ou seja, João teve a tarefa de abrir a estrada que dava acesso à porta do reino dos céus. E aí ele disse, olhem que frase Jesus diz. E se Jesus diz, não há rebatimento possível, porque Jesus é, para nós, a expressão da mais pura verdade com a qual podemos ter contato. Então, se ele diz que é o maior, não há ninguém maior do que João, que esteve sobre a terra, assim depreendemos. Não há. Não pode haver. Ele diz, entre todos os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas diz, isso também já foi citado aqui, né? O menor do reino de Deus é maior do que ele. Reino de Deus, portanto, vamos entender o quê? O reino dos espíritos puros, como diz Kardec. O reino dos espíritos já evoluídos, que não precisam mais da encarnação para purgar, para pagar, para resgatar erros cometidos, equívocos ou problemas
com os homens, com os seres humanos, com seus pares, seus semelhantes ou a humanidade. Então, João é, dentre aqueles que têm karma a pagar, o que precisa efetivamente encarnar ainda, mas ele é menor do que qualquer outro que já está no reino dos espíritos purificados, não é? Então, João tem uma posição hierárquica elevadíssima e não é à toa que Jesus o escolhe como seu predecessor. Então, a condição do mensageiro que vai à frente é o de quem avoca ou advoca, do latim advocare, de onde vem advocacia, de onde vem advogado ou advocatum, ou seja, chama. João, portanto, é o que advoga o Cristo, é o que advoca o Cristo, que chama, o que convoca, ou melhor, evoca ou avoca para que Jesus venha depois dele. E os termos nascido de mulher, e o menor é maior que ele, indica que João ainda está sob o efeito da lei de causa e efeito, ou necessita de reencarnação. Portanto, não se trata de um espírito que já está entre os puros espíritos na classificação kardeciana, embora o mais elevado que existe. Isso é importante a gente aqui ressaltar para que fique bem claro. Ora, em Lucas 9:7-9, como vocês podem ler aí, né, na tela, Herodes ouve falar sobre João Batista, né, e que João Batista tinha ressuscitado os mortos. Né? Então, João já tinha sido morto, passado a fio de espada pelo próprio Herodes, ante a solicitação da sua enteada Salomé, que o seduz. Né? E ele, então, dá para Salomé a cabeça de João Batista, sendo que a gente precisa entender que Herodes tinha um profundo respeito por João Batista. Herodes admirava João Batista. E Herodes gostava de João Batista, porque diziam, de alguma forma, que João Batista tinha um espírito de Elias. Então, Herodes, ele gostava de João Batista, e João Batista vai e prega na presença de Herodes da sua mulher Herodias, e condena a ambos, chamando de incestuosos, porque Herodias tinha sido mulher do irmão de Herodes. Então, João condenava essa relação. E aí, Herodes temia João Batista. Então, a envergadura moral de João Batista era tamanha que Herodes, que era um sujeito destemido, temia o próprio João Batista. Mas a sua mulher, Herodias, e a sua filha, Salomé, filha de Herodias, ela odiava a João Batista justamente porque ele condenava abertamente esta relação. Então, Herodes sabe do que Jesus está realizando e pensa que João Batista tinha ressuscitado dos mortos e vinha agora na feição de Jesus. Então, temos aqui algo que foi discutido por Marconi, se eu não me engano, semana passada, entre ressurreição e reencarnação. João Batista tinha sido morto, mas tinha ressuscitado como Jesus. Ou seja, não tinha nem ressuscitado como João, que seria a possibilidade dentro da compreensão que se tinha popularmente entre os hebreus, entre os judeus. Não é? Havia uma confusão entre ressurreição e reencarnação. Alguns sabiam da reencarnação, tal como nós a conhecemos, e outros da ressurreição, mas se confundia muito. E Herodes não era um homem necessariamente religioso, não é? Embora tivesse algum conhecimento, mas fez confusão. Então, achando que o João Batista tinha morrido, ele o vera matado, João, e tinha ressuscitado como Jesus. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido. Por que Elias tinha aparecido? Vocês sabem por quê? E não Elias tinha ressuscitado? Porque Elias desapareceu em uma carruagem de fogo. Não se sabe para onde Elias foi.
Hoje, admite-se que provavelmente foi um caso ufológico de abdução. Por algum motivo, Elias foi abduzido, né? Elias desapareceu num carro de fogo. Quem diz isso foi o seu profeta, o seu acompanhante Eliseu, né? Elias desapareceu e numa carruagem de fogo. Portanto, pensava que ele tinha reaparecido, tinha aparecido de novo. Mas vejam, é aparecido mesmo porque no próprio texto evangélico pensava-se que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, esse Elias aparecer e profeta ressuscitado mostra que não é Jesus confundido com Elias ressuscitado. Não é? E observem que algo do intuitivo está aqui sempre rondando as situações de João Batista, né, como o Elias. Bem, porque havia um traço que identificava João com Jesus, mas João também com Elias. Então Herodes disse: eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Né? Então, há um padrão de identidade que novamente aparece entre João e Elias. Tá? E também a gente pode pensar aqui numa identidade entre João e Jesus. Só que por vias diferentes. Né? João e Jesus, no sentido de que João transandava uma autoridade espiritual, uma condição profética que atemorizava, e é um Messias atemorizador que os judeus esperavam. E quanto ao espírito de Elias, ou seja, a condição de Elias, é porque Elias, ele evocava, tinha uma relação muito próxima com Deus, né? Ele evocava muito a presença de Deus e colocava Deus sempre à frente das suas realizações, como João deveria fazê-lo. Então, a austeridade de Elias, a condição de João se juntam nessa identidade e, por outro lado, uma identidade de João com Jesus no sentido da grandeza moral. Mas óbvio que Jesus é muito, milhares, milhões, se a gente puder quantificar, de vezes maior do que Jesus. Bem, vamos então caminhar. Em Lucas 9, 18 e 19, no versículo 18, Jesus pergunta, também já foi dito aqui, né? Quem dizem as multidões que eu sou? E aí, já foi dito, né? Vou repetir. Dizem que és João Batista, outros que és Elias. Então, o que é que a gente tem aqui, né? A demonstração que entre as pessoas, pelo menos no populacho, não sabemos entre os iniciados dos templos, entre os grandes estudiosos, havia uma noção de que Elias era um profeta especial, muito grandioso entre os judeus, entre os hebreus. Não é? Elias é um profeta heróico e mais adornado desta aura misteriosa porque ele foi levado numa carruagem de fogo direto para os céus, que não se tem em paralelo entre outros profetas, não é? E João Batista, portanto, está muito próximo de Elias, até quando Jesus pergunta quem sou. Eles respondem mais ou menos no mesmo tom que o Herodes pensa. Não, dizem que és Elias, dizem que és João Batista ressuscitado, não é? Ou algum dos antigos profetas que ressuscitou. Então, é mais ou menos a conversa que a gente ouve aqui, tida com o rei Herodes, não é? Mas a gente vai ver, né, que esse João Batista confundido com Cristo, né, é pela identidade que eles guardam entre si. E aí a gente vai perguntar, é o ascenso moral? É o estilo da pregação? É o conteúdo da pregação? Então, por que as pessoas ficam confusas com essa identidade, né? E a possibilidade de ressuscitar, que era corrente entre as pessoas, né? Bem, então em Mateus 11, 13 e 15, a gente vai ver como João tendo sido a encarnação de Elias. No 13, pois até o tempo de João, até este momento, foi o tempo das profecias, porque estavam prevendo a vinda do Messias, de todos os profetas e da lei.
E se quereis aceitar, quer dizer, Jesus, olha, se vocês quiserem acreditar, acreditem. Né? Ele é o Elias que há de vir. Então, Elias vai retornar, porque ele já retornou como João, ele vai voltar. E Jesus diz, né? Quem tem ouvidos, ouça. Bem, então, João é uma encarnação, é a encarnação de Elias, ou foi a encarnação de Elias, ou Elias encarnou como João. Não é? Então, Jesus fala de passado e de futuro. João foi Elias, encarnação anterior. E é o mesmo que há de vir a encarnar, a exercer nova missão, a novamente avocar. Jesus, então, entende que é uma afirmação que nem todos vão compreender. Por isso é que ele vai dizer, ouça quem tem ouvido de ouvir. Ou seja, ouça quem tem capacidade de compreender. Quem não tiver, paciência. Ou seja, para quem entende ou aceita os assuntos espirituais mais profundos, né? A gente sabe que a turma de Jesus não era uma turma muito ilustrada, não era uma turma de gente intelectualmente ilustrada. Tudo indica que a exceção estava pelo lado de Madalena e pelo lado de Judas, que eram duas pessoas com algum grau de ilustração, e mais Mateus, que era um homem razoavelmente esclarecido, era um homem razoavelmente ligado às letras, por ser um cobrador de impostos, então tinha que ter uma leitura mínima, tinha que ter uma educação mínima, obviamente, mas os demais eram homens muito simples, eram pescadores. Pedro era um turrão intelectual, nunca foi de grandes brilhos. Então, a turma de Jesus era uma turma intelectualmente modesta, embora espíritos muito bons e de grande coração. Mas, intelectualmente, tudo indica que Madalena e Judas eram realmente as pessoas que tinham uma compreensão mais apurada do que se tratava daquela situação toda. Né? Então, eles não entendiam necessariamente tudo que Jesus dizia. Né? E muitas coisas que Jesus possa ter falado não ficou muito claro para eles, senão Pedro não teria entregue, né, a sua negação quando ele foi interrogado no templo, ou no pátio, melhor dizendo, da Torre Antônia. Bem, João é uma encarnação de Elias, vamos até Reis, né, portanto, antes dos evangelhos, que vai de 1:17 até 2:2. A encarnação de Elias está basicamente descrita nesse trecho do livro de Reis, né? Então, a gente pode dizer que a encarnação de João tem uma simetria reencarnatória. João se defronta com Herodes e Herodias, e Elias se defronta com Acabe e Jezebel. Jezebel era uma mulher estrangeira com quem Acabe se casou, e ela, contrariando ou fazendo-se mais forte do que Acabe, ela impõe a adoração a Baal. E Acabe, que tinha o dever de manter a adoração a Yahvé, acaba cedendo a Jezebel. E Jezebel estabelece na corte a adoração a Baal, e, nesse momento, quem aparece? Elias, para se defrontar com Acabe e Jezebel. Acabe teme a Elias, como Herodes temia João, e Jezebel odeia Elias, como Herodias odeia a João, porque Elias vai fazer um desafio aos sacerdotes de Baal, que eram defendidos e eram mantenidos por Jezebel. Então, condena ambos pela relação que mantém, o que exaspera Herodias. Esta vai exigir a cabeça de João por meio da dança de Salomé, que seduz o seu padrasto Herodes. Elias condenava o culto de Baal, mantido por Jezebel. Foi chamado ao confronto com os sacerdotes de Baal e venceu. É uma cena muito interessante, muito
muito desafiadora mesmo. Ele venceu, Deus atendeu os seus pedidos, mas o que é que ele fez? Ele pediu, olhem só que coisa interessante, as cabeças cortadas dos 450 sacerdotes mortos à margem do rio Quiron. Olha que simetria reencarnatória fantástica, maravilhosa. Então, Elias manda cortar a cabeça. Ele não perdoou os 450 sacerdotes. Ele não perdoou. Não pôde mandar cortar a cabeça da rainha, naturalmente, mas dos 450 sacerdotes, e extinguiu o culto a Baal. Mas depois ele vai reencarnar como João, e aí ele tem a cabeça cortada. Ou seja, é uma simetria. Vocês me perguntam, precisava ter cortado a cabeça de João porque cortou a cabeça dos sacerdotes? Não, poderia ser de outro jeito. Mas tudo indica que essa foi a maneira das coisas se resolverem reencarnatoriamente e fazer essa simetria extraordinária. Bem, agora nós vamos tentar demonstrar a questão aí de João, Elias e Francisco de Assis. Não é? Por que é importante isso? Não é que é essencial, porque não se trata de essencialidade. É muito mais um exercício de análise crítica, né? Porque é importante se Francisco foi João, foi Elias, se Elias foi João, foi Francisco. Não, não é. Mas é um exercício interessante. Por quê? Porque começou a se criar no movimento espírita uma noção de que Francisco de Assis foi João Evangelista. E quando foi que surgiu isso? Bem, como vocês sabem, eu sou relativamente velho, e um pouco velho em movimento e doutrina espírita, como a Luísa que está aqui me olhando, né, Alô? A gente já tem barba branca, somos velhos, né? Naquele tempo que ainda se fazia espiritismo de paletó e gravata. Mas, enfim, quando foi que surgiu essa história? Quando um certo João Nunes Maia, que era livreiro, vendedor de livros de Chico Xavier, lá em Uberaba, começou a ser médium escritor. E aí ele lançou um livro, né? Que é uma fábula. O livro é uma fábula que, para mim, parece tão ridícula que, sinceramente, não vale nem a pena comentar. E Humberto Leite de Araújo, também, isso lá pela década de 80, 83, 84, vocês vejam como, né, nós somos velhos, né, nessa história de espiritismo, lançou também De Francisco de Assis para Você. E aí surgiu uma feição de São Francisco afeminada, derramada, dulçorosa, né? Pegaram a imagem de Francisco de Assis conversando com o lobo de Gúbio, conversando com os passarinhos, conversando com as flores, como se São Francisco fosse uma alma feminina, né? Sempre envolto em palavras malemolentes, dulçuradas. E o mais interessante é que ninguém foi ler as fontes dos contemporâneos de São Francisco. E nessa época eu estava lendo os contemporâneos de São Francisco. Eu sempre recomendo, não sei se ainda publicam, é um livro da Vozes. Quem me conhece há mais tempo me via com esse livro, né? Thaís Gil, não sei se ela lembra, é um livro da Vozes, capa marrom, grossa. As folhas são tantas que era folha de arroz fininha, que tem todos os compêndios de histórias contadas sobre São Francisco de Assis. São os contemporâneos dele, são os que viveram com ele. Então, São Francisco de Assis não é nada disso. São Francisco de Assis foi uma alma severa, austera. Foi um João Batista, basicamente. Francisco de Assis foi um eremita, porque depois de algum tempo da tarefa com os pobres, leprosos, em que ele fundou as bases da Organização dos Irmãos Pobres Penitentes, sabiam disso? Irmãos menores penitentes. Ele, então,
né, tem uma profunda decepção com a ordem por causa de Frei Elia Bombarone, certo? Que se fez confiar por Francisco e aí tomou conta da ordem, porque viu na ordem a possibilidade de ganhar dinheiro, porque São Francisco, ou Francisco de Assis, surgiu como um herói. E logo, logo, as lendas em torno dele se espalharam pela Europa. E ele representou um ideal para os jovens medievais da época de toda a Europa. Todo mundo queria largar a fortuna das famílias, viver como um mendigo, comer lavagem de porco, construir igrejas, fazer o que ele fez. Ele foi um mito. Imagine se hoje a gente tem como mito Madonna, João Bon Jovi, Fred Mercury. São Francisco foi um mito, logo se espalhou pela Europa toda, como diz a musiquinha dele, né, que a gente ouve aqui do Padre Zezinho, logo se espalhou pela Europa a notícia daquele santo vivo, encarnado, aquele jovem que foi rico, deixou tudo. E ele representou esse ideal. Então, logo, 3, 4, 5, 6 anos depois, começaram a correr jovens, filhos de príncipes, de condes, de generais, enfim, de toda a nobreza europeia querendo ser franciscano. E aí começou a correr dinheiro, porque tinha doações. E o Frei Elia Bombarone, que conquistou a confiança de Francisco, começou a ser o maior da ordem. Só que Frei Elia Bombarone não tinha nada de franciscano. Ele só queria grana, dinheiro, poder. E eu digo isso com tranquilidade porque ele ainda está encarnado. Frei Elia Bombarone está encarnado. E eu conheço bem. Mas, enfim, ele só estava interessado em poder e dinheiro. E aí o que foi que aconteceu? Quando São Francisco se deu conta, porque ele foi para Roma, depois o Papa deu a ele uma tarefa de embaixada junto a um sultão que estava provocando problemas nas cruzadas. Francisco levou 2 anos convivendo com o sultão, que se enamorou dele, se apaixonou espiritualmente por ele, né? E não queria deixar ele voltar, até o dia que ele suplicou para voltar. E quando ele voltou, ele viu a ordem completamente modificada. Ele caiu em depressão, ele ficou deprimido. Gente, São Francisco de Assis caiu em depressão e ele foi para o Monte Alverno. Sabe o que é o Monte Alverno? Era uma gruta que foi dada pelo conde de Alverno para que ele ficasse lá, porque ele não queria mais ir para Porciúncula, porque a Porciúncula não era mais a Porciúncula. A Porciúncula agora era um grande convento, em que os jovens ricos, desacostumados com os rigores da ordem, né, que é pobreza, castidade e obediência, não queriam nada disso. Eles queriam boa comida, eles queriam um hábito bonito, eles queriam boas camas, boas celas, não queriam saber rezar. Então, São Francisco viu uma desgraça à sua frente, uma traição profunda. Entendem? Isso está na história. Eu não estou inventando aqui, não é revelação espiritual, não. Isso está na história. Então, o que é que São Francisco faz? Ele se retira. Ele só encontra consolação no Monte Alverno. E como durante esses 5, 6 anos de afastamento, alguns dos irmãos iniciais se adequam e ficam mais calados junto ao sujeito lá, que é o Elia Bombarone, outros vão embora, vão pela Europa pregar, porque não querem ficar na ordem. E São Francisco fica, mas fica no Monte Alverno. E aí aparece a figura de Frei Leão, de alguns outros freis que vão ficar com ele para cuidar dele. Ficam com ele no Monte Alverno. São Francisco vai até a morte ficar aí separado. De vez em quando ele sai de lá do Monte Alverno e vai para os capítulos ou dos encontros da ordem, onde ele era humilhado. Gente, São Francisco de Assis sofria chacota. Sofria chacota. Quando ele ia tentar falar, todo mundo se calava, porque ele era o fundador da ordem, mas riam dele. E Frei Elia intervia, mas meu irmão Francisco, entendemos suas intenções, mas o senhor é muito rigoroso. E aqui tem os irmãos que não suportam esse rigor. Era assim. Aí ele ia embora. E esse foi o seu desgosto. Ele levou anos no Monte Alverno, perguntando a Jesus
onde ele tinha errado. Ele queria uma resposta. Ele dizia, onde foi que eu errei? Me diga onde eu errei. Não é? Porque ele considerava que a construção da ordem, segundo a pobreza, castidade e obediência, representaria a imitação do Cristo, que era o que ele queria fazer. Olha aí a identidade. A imitação do Cristo é a identidade dele com Cristo, que é a identidade de João com Cristo. Não João Evangelista, João Batista. Entendem? Psicologicamente, aí está a proximidade. Ele queria integrar a experiência de Cristo. Por isso que ele foi concebido na Idade Média como a imitação do Cristo. Esse é o título que ele tem, vocês sabiam disso? A imitação do Cristo. Ele foi considerado o santo católico que mais imitou o Cristo. Então ele se sentiu traído e ficou lá deprimido dentro do Alverno, até a sua morte, basicamente. Então ele levou dos 32, 33 anos até os 46 anos no Monte Alverno. E no Monte Alverno ele tinha visões dos apóstolos que vinham consolar ele. E adivinha quem vinha consolar? Quem vinha consolar Francisco? Eram os apóstolos João Evangelista. Era Mateus. Como é que ele poderia ser João Evangelista se João Evangelista vinha consolá-lo? Então, Humberto Leite de Araújo, João Maia Nunes, que começou a escrever essa história de que São Francisco houvera sido o apóstolo do coração, porque João era uma alma, era um menino, então ele era doce, como São Francisco foi doce. É invenção, gente que nunca leu. E o espírito zombeteiro, zombando da credulidade dos espíritas. E agora, ultimamente, não sei se vocês sabem, quem foi São Francisco de Assis? Chico Xavier. O povo de Uberaba, a entourage de Uberaba, quer empurrar para a gente de que Chico foi Francisco de Assis. Entendem? A loucura. Então, a nossa tentativa aqui vai ser de montar essa lógica torpe e mostrar com as armas que eu tenho aqui, né, de retórica, de argumento, históricas, essa bobagem, não é? Que a gente não pode permitir. Não é? Não por nada, não se trata de uma questão de paixão por São Francisco, é pelo restabelecimento de alguma verdade, né? Baseada na lógica, nos indícios. Então, olhem só o que São Boaventura, contemporâneo de São Francisco, considerado santo, porque São Boaventura, inspirado, um santo inspirado, escreveu na sua legenda ou lenda de São Francisco, né? Ou história de São Francisco, porque ele tem uma. Olhem só, ele não é ninguém, ele é um teólogo e filósofo medieval, nascido na Itália no século XIII. Foi, olhem, 7º ministro-geral da Ordem dos Frades Menores e cardeal bispo de Albano. Portanto, é uma pessoa que tem hierarquia, estudo. E foi canonizado em 14 de abril de 1482 por Sisto IV e declarado doutor da Igreja em 1588 por Sisto VI. Eu peço a quem esteja aí, por favor, dando vez a crianças brincarem com o celular, que as retirem, porque estão riscando aqui os slides, tá? Por gentileza. Bem, olha o que Boaventura escreve na legenda, na sua História de São Francisco. Foi designado por Deus. Bem, alguém aqui riscou, tá? A coisa. Eu vou sair para entrar de novo, vou ver se consigo apagar, porque realmente a gente pede a atenção das pessoas e o cuidado, e não sei o que acontece, né?
enfim, não é para acontecer isso. Um instantinho só, por gentileza. Um instantinho só. Esse é um dos problemas que a gente tem com o Zoom, tá? O compartilhamento da sala favorece a que pessoas possam fazer e acontecer. Mais um instantinho só. Já estou recuperando aqui. Bem, então, vamos lá. Foi designado por Deus a imagem e semelhança do precursor para que, olhem só, isso é São Boaventura sobre São Francisco, para que, preparando no deserto o caminho da mais alta pobreza, agora não é o caminho do Cristo, é da mais alta pobreza, que era uma sinonímia com o próprio Jesus, pregasse a penitência pelo exemplo e pela palavra. Olhem só, totalmente abrasado do fogo seráfico e arrebatado por um carro de fogo, depois de haver percorrido todos os graus da santidade, olhem, veio até nós no espírito e no poder de Elias. Isto é mais do que uma metáfora, pessoas. Isso é mais do que uma alusão, uma figura. São Boaventura, como sensitivo, como médium que ele era, ele estava percebendo ali, naquela personagem, a presença de Elias, que foi João Batista. Vamos continuar. Olhem que interessante. Boaventura escreve: foi o santo à cidade de Assis, num sábado para um domingo, fazer o sermão costumeiro na catedral. Enquanto passava a noite em oração, eis que por volta da meia-noite, narrativa de Boaventura, hein? Um carro de fogo de maravilhoso esplendor, encimado por um globo resplandecente, semelhante ao sol, que iluminava a noite, entrou pela porta da cabana e fez 3 voltas. E acreditavam unanimemente que era o pai, Francisco, né? Quer dizer, era São Francisco, que, embora ausente de corpo, se encontrava presente em espírito. Também tinham plena certeza de que o Senhor lhes queria mostrar por esse carro de fogo resplendente que eles seguiam, como verdadeiros israelitas, o novo Elias, estabelecido por Deus para ser o carro e o condutor dos homens do Espírito. Ou seja, mais claro do que isso, é impossível, né? A referência ao carro de fogo, representando o espírito de Francisco. Olhe só os israelitas, aí a gente lembra daquela frase, né? No tempo, um reporte no tempo, do Espírito da Verdade, vem novamente a voz, como outrora, aos filhos de Israel, nos anunciar. Né? Isso é São Boaventura na Idade Média, falando de Francisco. Muito bem, vamos lá. Bem, Elias que há de vir, paralelos com Francisco, ainda continuamos. Em Reis 2, 11 e 12, a gente vai ler. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar. Isso é para a gente fazer um paralelo entre o que está em Reis e o que Boaventura trouxe, hein? Eis que, de repente, um carro de fogo, uns cavalos de fogo, os separaram um do outro, Elias de Eliseu, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu tudo isso e exclamou: meu pai, carro e condutor de Israel.
e não o voltou a ver mais, tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, as carruagens de fogo na narrativa de Reis e na narrativa de São Boaventura não é uma mera coincidência. Entendem? Aí é que está a pista, a meu ver. Aí é que está o indício de quem se tratava esse espírito de Elias, de João e de Francisco de Assis. Mas vamos continuar. Bem, Dona Picá, que é mãe de Francisco, queria chamá-lo de Giovanni, porque ele provavelmente nasceu no período joanino. O pai de Francisco não estava na ocasião, não estava. Estava viajando, estava lá pelo lado da França, comprando tecidos para a sua loja de tecidos, porque ele era um rico comerciante. E Picá, que era uma mulher muito intuitiva, ela tinha rasgos de misticismo, ela era uma mulher mística, ela dizia que seu filho ia ser um santo. Então, ela chamou de Giovanni Battiste, porque nasceu, provavelmente, nos dias 24 ou 25 de junho, e ela o teve na estrebaria da sua casa. A casa era um solar de pessoas ricas, mas ela, dizem as lendas, foi ter Francisco exatamente na estrebaria da casa, tal como Maria teve Jesus. Então, Francisco nasceu entre a primavera e o verão europeus, entre maio e junho de 1182, provavelmente no dia de São João. Francesco foi o nome dado pelo pai quando ele chegou da viagem. Francesco tinha nascido, em homenagem à Provença francesa, de onde provinha a mãe. Dona Picá era francesa. E Francisco de Assis gostava de falar o provençal francês, mais do que falar o italiano, porque era a língua materna. Ele, quando ia fazer declarações a Clara de Assis e as moças da cidade, usava poemas em provençal francês. E ele nasceu, aí já disse, na estrebaria da casa, por desejo de sua mãe, que dizia que ele seria santo. Olhem quantos paralelos estão envolvidos aí na vida de São Francisco, né? De Francisco de Assis. Quantos paralelos? A identidade com Cristo, a identidade com Elias e, claro, a identidade com João. Não é? Bem, vamos caminhar, né? Que já são 21h46 e eu estou ficando cansativo. Francisco, então, sofreu como filho de mulher. São Francisco de Assis sofreu muito, tá, gente? A encarnação dele não foi uma encarnação caliciosa, maravilhosa, linda. Enganam-se, não foi assim. Ele teve, até os 23 anos de idade, realmente uma encarnação de um jovem rico, filho de um pai rico, que queria ser barão, queria ser nobre, mas a partir da guerra contra Perúdia, que houve entre Assis e Perúdia, o pai, querendo o baronato, colocou-o dentro de um ginete, de uma armadura, toda ela prateada, a mais rica armadura que se teve na tropa, e quando eles foram para Perúdia, Francisco foi derrotado com sua turma, e ele passou 1 ano e meio na prisão de Perúdia, sofrendo o pão que o diabo amassou. Olha ele de volta à prisão como João. Lá ele se deprimiu, não só porque seus sonhos de cavalheiro, né, que era muito incitado pelo pai, foram por água abaixo, mas, sobretudo, pelo fato de que ele percebeu, durante esse estágio na prisão, que tudo aquilo que ele sonhava, casamento, filhos, riqueza, toda aquela grandiosidade, tinha se esboroado, eram fantasias e ilusões. E aí é que está o fato interessante, né? Aos 23 anos de idade, na hora da eclosão da grandeza do homem medieval, da sua maturidade, da sua afirmação social, né?
que ele tinha toda a possibilidade de fazê-lo, é que ele cai em si, e aí é na derrota humana que o espírito de Elias, o espírito de João, este que vai imitar Jesus, nasce. Então ele cai numa depressão, numa melancolia profunda, e depois de 1 ano e meio ele é libertado. Na prisão ele conhece a pobreza, conhece a fome, conhece a miséria, conhece o adoecimento que os perudianos não alisaram, e ao retornar para Assis, ele então repudia aquela diferença social. Ele vai viver na casa do pai e da mãe, passa um tempo ainda acamado, não é? Muito triste e tal, mas quando ele começa a se levantar, sair, ele não quer mais a vida dos antigos amigos, ele não quer mais as farras, porque ele era farrista, ele não quer mais namorar, ele não quer mais cantar moças, não quer mais dizer poesia, ele vai se retirar para os recantos de Assis, vai para os campos e fica lá solitário, pensativo na vida, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Até que ele chega na grota, ou numa igrejinha que tinha lá, de San Damiano, que estava semi-destruída, né? Tinha desabado, e ele, tentando entender o que estava acontecendo com ele que não era um homem religioso, né? Ele se senta, ou está à frente de um crucifixo, né? Bizantino, e conversa com o crucifixo, perguntando o que é que ele vai fazer da vida dele, que ele não sabe mais o que fazer. E aí ele ouve uma voz dizendo, reconstrói a minha igreja, né? É a famosa frase que diz, Francisco, reconstrói a minha igreja, que ele entende como sendo a reconstrução da igreja de San Damiano. Não é? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro do pai para comprar material para a igreja. Ele pega o dinheiro do pai e começa a distribuir com os pobres. O pai deixava ele na loja porque era o filho que ele tinha, queria passar essa riqueza para Francisco. E Francisco começa a detonar a fortuna do pai, dando dinheiro para os pobres, fazendo caridade, comprando material para a igreja, e o pai, em tempo, diz, espera aí, você enlouqueceu, rapaz. A mãe tenta defendê-lo, não é? Mas o pai diz que não, vamos levar esse caso para o juízo, porque Francisco diz que ele quer que o dinheiro seja dado para os pobres, o pai diz, mas o dinheiro é meu, não é seu, você ainda vai recebê-lo. Mas você é meu filho, você tem que me obedecer. Ele disse que não. A transformação, a metanoia dele, a metanoia que João anuncia, se dá nele. Ele vive uma metanoia. Ele vive uma nova compreensão de realidade. E o que é que ele faz? Ele, então, vai à frente do bispo Guido de Assis, porque o bispo era o juiz da cidade, era a autoridade máxima. E aí, na plebenda, o pai pede para que ele se redima, para que ele saia daquela posição. E ele diz que não vai sair daquela posição. E o bispo pede a ele, mas meu filho, veja o que você vai fazer. E ele diz que não. Aí o pai diz, então você não é mais meu filho. Eu não te reconheço mais meu filho. E ele, que era Francesco de Pietro de Bernardone, ou Francesco de Bernardone, se transforma simplesmente em Francesco, não tem mais sobrenome. Ele pega as vestes que tinham levado ele à presença do bispo, se desnuda, ele tira toda a roupa, entrega ao pai, alguém chega e lhe dá uma capa para ele se vestir, por pudor, um dos seus amigos, né? Por pudor, por piedade dele, ele aí sai, vai embora. Aí, a lenda, os filmes contam, né, que é um momento em que ele está andando desnudo, né, somente com a capa, e aí ele passa por um beco em que um pobre lhe pede uma esmola, pensando que ele estava vestido. E ele aí diz, eu só tenho essa capa para lhe dar. Mas eu não posso ficar nu, porque senão vão me prender. Aí ele pega e troca a capa dele com a roupa do mendigo, que vai se tornar a roupa dele, e que vai representar a roupa dos franciscanos. Os franciscanos iniciais, que foram em torno de 11, 12, eles não tinham hábitos. Quem quiser pode ver a roupa de São Francisco, e ela está exposta até hoje lá na catedral, na basílica, né, de São Francisco.
Tem lá a roupinha dele, toda remendada. Era uma roupa de mendigo. Foi a roupa dele. Ele não teve roupa, não teve o hábito limpinho, bonitinho, marrom, costuradinho, não. Isso ficaram para os frades, né, lá do Elia Bombarone. Ele e os companheiros dele foram mendicantes, eram irmãos mendicantes. Vestiam-se como mendigos, comiam como mendigos e conviviam com os mendigos. Porque ele achava que os mendigos eram uma representação da pobreza do Cristo. É por isso que o indivíduo lá, o Boaventura, diz que ele veio se casar com a pobreza, veio anunciar a pobreza. Mas vamos continuar aqui. Bem, Francisco, então, sofreu muito, como filho de mulher, morreu cego, tudo indica, por glaucomas gravíssimos, que doíam suas vistas, ele precisava tomar fogo nas têmporas para aliviar. Imagine o que é você tomar fogo nas têmporas como terapêutica para aliviar a dor dos olhos. Foi desprestigiado na própria ordem e traído por muitos, como foi Jesus. É a maior figura do cristianismo depois de Cristo, segundo alguns, e desejou ser a imitação de Cristo. Bem, vejamos agora o Paráclito, que seria o espírito de Elias, João Francisco de Assis. Vamos lá, significações para Paráclito. Paráclito ou Parácleto vem da palavra do grego koiné, parácletos, que pode significar aquele que consola, portanto, consolador prometido, é o meu comentário, ou conforta. Aquele que encoraja e reanima, o que revive, o que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Isto é o que parácletos do grego pode significar. A palavra para parácleto é passiva na forma e etimologicamente significa chamado para o lado de alguém. Avocar, advocar, avocare. Que foi o que João fez. Avocar, avocare, advogado. Que advoga uma causa. Advogou uma causa para a humanidade. Ou seja, o Paráclito, o Consolador prometido, ele advoga uma causa para a humanidade. É uma tentativa, é um recurso de dar à humanidade mais uma saída para compreender as coisas que, quando Jesus revelou, não foram compreendidas. É isso que está na promessa do Consolador prometido, não é? Todo mundo sabe disso, né? Pelo menos já ouvimos isso aqui bastante vezes. Ora, no judaísmo, para Fílon de Alexandria, defensores paráclitos eram advogados, né? Eram intercessores humanos. No Novo Testamento, ela aparece apenas em João. E ela pode ser entendida como conselheiro, ajudante, encorajador, defensor, consolador. A Igreja Antiga entende Paráclitos como sendo o Espírito Santo. E desde então os cristãos utilizam o termo como Espírito de Deus. Mas lembremos que o Espírito Santo está previsto ali no Evangelho de Mateus, quando fala do Espírito Santo, que fala através de quem? De Isabel. Na literatura joanina, temos Espírito Santo da verdade e Paráclito são equivalentes. E aí em João 14, 16, 17 e 26, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um novo Paráclito, o Paráclito, para que esteja sempre convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, quem está tocado pela busca da verdade, como João, como Francisco, como Elias, está habitando com o Espírito da verdade. Mas o Paráclito, ou o Espírito Santo, ou João, ou Elias, a quem o Pai enviará em meu nome, portanto, o Paráclito, o Consolador prometido, não pode ser Jesus. Eu não sei por que Kardec insistiu nessa tese. E os espíritas, está claro, Jesus faz uma clara distinção entre o Consolador e o Paráclito. Ele vai enviar no nome dele, então não pode ser ele. É um absurdo se pensar desse jeito, tá? Não pode. O Paráclito é um enviado de Cristo. O Espírito da Verdade é um enviado de Cristo. Não é? Bem, então, a gente vai ver aqui, né?
vai lembrar tudo o que eu vos disse e vos ensinará todas as coisas, que é o que o Espiritismo está tentando nos fazer. Ora, para a tarefa de relembrar o que foi ensinado, Jesus não vai dizer que é ele próprio, como já argumentei, mas o seu advogado que fala junto a ele. O que chama é João, né? Seria João, que é o que chama ele, é o que o avocou para limpar a estrada e as veredas. Elias, que há de vir, que foi colocado por Jesus também, seria para relembrar. Eu estou fazendo pergunta, mas estou afirmando, é claro que sim. Então, Elias, João e Francisco foram propaladores da verdade, foram espíritos que anunciaram a verdade. Então, tudo indica que eles são o mesmo espírito, não só pelos rastreamentos que a gente faz nas escrituras, no contemporâneo de São Francisco, como é São Boaventura, mas pelas características. São Francisco era um espírito absolutamente da verdade. E ele era duro na verdade. Ele não tergiversava. Essa natureza adulcorada de São Francisco é uma bobagem, gente. Existem certas situações, e quanto isso, as pessoas sentem um horror tremendo, no sentido de que, certa vez, contam nas legendas de São Francisco, não é São Boaventura, uma das legendas, se não me engano, em Fioretti, que São Francisco estava no convento, uma das raras ocasiões em que ele estava no convento, e era uma manhã, eles tinham terminado de fazer a ceia da manhã. E claro que na mesa, com as janelas abertas, né, ficavam pedaços de pão, restos de pão. E aí, os pardais, que eram, para São Francisco, a figuração dos franciscanos, né? Quando ele perguntava qual é a melhor figuração para os irmãos menores, ele dizia os pardais. Por quê? Porque não voam alto, só voam rasteiro e quando comem a poeira do chão. Ciscam a poeira do chão, dando conta da sua pequenez. Então, os pardais, além de serem marronzinhos, todo mundo sabe, né? Eles eram esses pássaros que rastejavam mais do que voavam. E era isso que Francisco tentava demonstrar, chamando para a humildade, né? Então, estavam eles lá tendo uma conversa e eles observavam que um grupo de pássaros sempre vinham pela manhã para comer os restos de pão. Mas, conta a lenda, né, que tinha um deles que era mais guloso que todo mundo, que ele saía comendo, né, os restos do pão e espantava os demais. E aí Francisco chamava sempre a atenção, veja como este irmão é guloso. Este irmão pardal deveria fazer com que todos pudessem comer para ele compartilhar o pão, como Jesus Cristo fez, algo assim. E aí, um dia, né, esse pardal chegou com os demais, quer dizer, devia ser já freguês da casa e da mesa dos franciscanos, né, após essa refeição, e aí estava mais agitado que nunca. Ele disse: irmãos, prestem atenção deste irmão pardal de quem eu já falei. Um irmão que vive desta forma, comendo só para si, não merece o dom da vida. Sabe o que aconteceu com o pardal? Pimba, morreu. Desculpe a risada. Morreu. Mas que isso? São Francisco matou o pássaro? Não, entendam. Provavelmente o pássaro morreu de alguma outra coisa. O que eu quero entender mais do que o pássaro morrer é a austeridade dele. Ele era muito austero, ele não tergiversava, era o tempo inteiro se autocriticando, o tempo inteiro combatendo qualquer traço de vaidade nele, tudo. Ele não cansava da demonstração de pobreza, de renúncia, de tudo. A tentativa dele era ser Cristo no que ele podia, naturalmente, né? Então, era um eremita, como João foi. Era um espírito austero. Vocês já devem ter ouvido essa minha história, eu vou repetir, né? Tem um amigo meu que diz: gente, de vez em quando não aguento mais ouvir as histórias repetidas. Mas, às vezes, a gente tem que repetir, que é coisa de velho mesmo, né? A gente não tem muita novidade na vida, conta o que já sabe. E aí, certa vez, Frei Junípero,
que era o cozinheiro da ordem. Frei Junípero, ele também era poeta, né? Ele tinha um traço poético. Era um irmão alegre, mas meio avoado, meio atrapalhado. Então, quando ele cozinhava, né, ele botava o pé de porco junto com outra coisa, fazia aquela lambança, né, de comida, mas era uma alma pura e muito boa. Só que ele era poetador, ele gostava de poesia. E aí, as pessoas começaram a elogiar Junípero, né? As belas poesias de Junípero, Junípero para lá, Junípero para cá, até que São Francisco, ou Francisco, né, notando esta singularidade, ou seja, São Francisco notava as chamadas singularidades. O que era singularidade? Era um traço que ele dizia, é a atuação do demônio. O demônio da vaidade, o demônio da ambição, né? O inimigo, as obsessões. Então, ele ficava percebendo as singularidades, porque ele percebia em si próprio, né? Então, ele achou que Junípero estava muito vaidoso da sua poética. E aí, um dia ele chamou o Junípero e disse, irmão Junípero, como é que está a sua poesia? E Junípero começou a dizer poesia. Ele disse, agora pare. Tire o seu hábito e vai de ceroulas daqui até a igreja. Diga que eu pedi para você subir no púlpito e declarar-se culpado pela sua vaidade, da sua poesia. Faça isso como penitência. Imagine. Aí Junípero pediu perdão, desculpas, tirou o hábito, que era a obediência, e foi de ceroulas até a igreja. Na igreja, falou para o pároco e, durante a pregação, em vez do pregador fazer a pregação, Junípero foi a público dizer da sua vaidade pela sua poesia. Porque ele era muito vaidoso, ele era muito orgulhoso, que ele não merecia a piedade de Deus, aquele negócio. Neste meio tempo, conta a história, Francisco ficou matutando sobre si. E aí ele parou e pensou, mas quem sou eu, o miserável Francisco, para dizer ao santo irmão Junípero sobre vaidade? Aí disse, vaidoso sou eu é que sou orgulhoso. Aí ele decide tirar o hábito e vai de ceroulas até a igreja. E quando chega na igreja, está lá Junípero pedindo perdão pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Aí Francisco sobe no púlpito, se ajoelha na frente de Junípero e pede perdão. Me perdoe, irmão Junípero, pelo meu orgulho, me perdoe, eu não tenho direito, eu sou um miserável. Olha só que coisa linda. A igreja toda chorou, né? Chorou. Com aquela demonstração de humildade e de perdão a um só tempo. Então, São Francisco era muito do ato, né? Ele era muito do ato, de fazer coisas pelo ato. Não era um indivíduo verborrágico. Essa oração de São Francisco que a gente canta não é dele. Ele fez alguns poemas, mas provavelmente foram pessoas que fizeram por ele. São Francisco era basicamente um analfabeto e era gago. São Francisco não tinha facúndia. Ele era gago. Não sabíamos disso? Porque ele nunca foi muito ilustrado, né? Então, não frequentou universidades. Ele era um rapaz rico da Idade Média, tinha dinheiro e falava o provençal, que a mãe ensinou, falava naturalmente o dialeto da Úmbria, do lugar em que habitou, mas não era um homem de letras. Tanto que ele não gostava de pessoas letradas. Santo Antônio de Pádua, quando chegou até lá, que ele viu Santo Antônio com um monte de livro, doutor lá em Lisbona, né? Lissabona, na época, ele não gostou de Santo Antônio. Ele não queria admitir. Ele não admitia livros na ordem. Ele disse que a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. Mas é que ele tinha um problema consigo próprio. Então, ele era um indivíduo que estava ali, digamos, tentando fazer tudo no ato, né? Mas isto que ele atuava
as pessoas eram tocadas pelo coração. Então, ele pede perdão ao Frei e a igreja toda chora, todo mundo entende o valor do perdão, da humildade, enfim, é uma coisa muito linda, né? Todo mundo fala, São Francisco falava docemente com os pássaros. Não, uma vez a caminho de Rivo Torto, ele chegou num lugar muito bonito e estava com os irmãos e disse, eu vou aqui render glórias a Deus neste lugar tão lindo. E aí, quando ele vai começar a falar, os passarinhos começaram a cantar, provavelmente de alegria pela presença dele. Aí começam a cantar. E ele disse, vocês, meus irmãos pássaros, estão me impedindo de louvar a Deus? Por que vocês querem cantar mais alto do que um louvor a Deus? Silenciem! Aí os passarinhos perguntou, fica tudo caladinho. E ele, então, faz a pregação, entende? Era assim. São Francisco não cultivava rosas. Não existia lá onde ele morava, no Monte Alverno, lá no convento, roserais não existia. Existia em São Damiano, que as Clarissas, as irmãs de Clara, cultivavam. Mas ele não cultivava, ele dizia, não, deixe tudo selvagem, porque não existe mais belo jardineiro que Deus. A natureza é a coisa mais linda que existe. Para que a gente quer cultivar rosas? Ele só usou as rosas para sedar a vontade sexual dele, porque ele queria casar, ter filho, ter mulher, e ele queria uma pessoa para poder aquecê-lo nas noites de frio, e ele não tinha, porque ele tinha se submetido à pobreza, castidade. Entendem? Então, isso que é São Francisco. É um ermitão, é um eremita. Não tem nada de doçura, de poesia. Ele foi um homem típico da Idade Média, muito parecido com João. Tá? Bem, vamos lá. Então, eles foram verdadeiros espíritos da verdade. Então, para a tarefa desse advogado, era necessário que o maior nascido de mulher, mas menor do reino dos céus, para mim, penso eu, fosse o nosso advogado. Isso é coerente com a lei de causa e efeito e a relação que se mantém entre o Cristo e o seu advogado, o Consolador, e o que chama para o despertamento espiritual. Então, agradeço a atenção de todos pela longa exposição. Algumas pessoas já saíram, acho que não aguentaram mais de tanto tralalá, mas achei necessário para a gente desmontar essa lógica boba de pensar São Francisco de Assis como uma pessoa que era doce, como João, que realmente era doce. Né? O Evangelho de João, embora não seja dele, tá? Todo mundo sabe que o Evangelho de João não é de João, não foi escrito por João, provavelmente foi escrito por um discípulo de João, porque João era hebreu, João era judeu e todo o Evangelho de João é grego, está impregnado da hierática grega, da iniciática grega. Provavelmente este João, o presbítero, foi um outro João que foi provavelmente discípulo de João, que viveu em Éfeso. Não é? Então, as pessoas, os espíritos e os médiuns, as pessoas que vão falando isso, não procuram fazer um trabalho que acho que é de mínimo esforço, como eu fiz, né? Na tentativa de ter pelo menos um pouco mais de cuidado com as revelações. Né? E os espíritos ficam dizendo bobagens. Né? Quando se diz que Chico foi Francisco de Assis, as pessoas esquecem que Arnaldo, o marido da Meimei, ouviu do próprio Chico que ele foi a Jafé. Chico disse. E aí vem o povo agora dizer que Chico foi Francisco de Assis, que foi Ian Hus, que foi Allan Kardec, que foi João, e que foi Nefertiti, e que foi Daniel na Cova dos Leões. Pelo amor de Deus, gente. Certo? Então aqui é um exercício de evidências, mínimas que sejam, de lógica, e não de bobagens. Não é? E tudo isso porque pessoas ficam procurando criar coisas que são fantasias. Não é? Creio que aqui, pelo menos, se você disser, eu não concordo. Tá, mas eu procurei mostrar que tem alguma base, alguma lógica, identidades
que não são realmente definitivas, longe de mim pensar isso, mas que pelo menos dão para a gente a sensação de que pode ser. Agora, que o Espírito da verdade não é Jesus, não é. Isso ninguém pode admitir, certo? Não é. Que João foi Elias, nem precisamos dizer. E que Francisco foi Elias, que foi João, bem, São Boaventura nos mostra, né, pela escrita dele inspirada, né, como um teólogo, que sim, pode ter sido. E tudo que está na vida de Francisco tem muita proximidade com o que foi João, o Batista, não o evangelista. Até porque, repito, João, evangelista, vinha no Monte Alverno conversar costumeiramente com Francisco, para consolá-lo. Até o dia em que, no dia 15 de agosto, depois de Francisco muito pedir que Jesus, o Cristo, lhe desse uma resposta sobre o que foi a vida dele, o que é que ele fez da vida dele. Todo mundo sabe que o arcanjo São Miguel entrou na caverna do Alverno, apareceu, materializou-se e ali colocou as chagas em São Francisco, que foram as chagas da crucificação. Os pontos de prego nas mãos e nos pés e a lança do lado, que fez São Francisco sofrer mais ainda. E quando ele entrava na cidade, chagado, em plena Idade Média, todo mundo queria tirar pedaços de São Francisco da roupa dele. Então os irmãos tinham que cercá-lo. E no dia que São Francisco foi enterrado, quase destroem o corpo dele, porque queriam relíquias do santo. Imagina, então, que mais uma vez, João Elias ia ser despedaçado, agora não mais só com a cabeça, com o corpo todo. Os irmãos o defenderam, a tropa defendeu, ele então foi isolado e durante muito tempo o seu corpo foi vigiado para que não arrancassem pedaços do corpo dele. Então, abre-se agora, quem quiser, e acho que a gente tem pelo menos um pequeno tempo para alguma discussão, para algum esclarecimento e colaboração. Estou à disposição. Alguém? Ninguém?